Queridos amigos, irmãos, da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, nossos votos cordiais de muita paz. Gostaríamos de agradecer ao Departamento Doutrinário pela confiança, para que juntos, em a noite de hoje, possamos refletir em torno de um tema que para todos nós é muito caro: amor e renúncia. Mas quando pensamos em amor e renúncia, afinal de contas, o que quer dizer para nós, espíritas, ou como diria o ínclito codificador, espiritistas? Será que o amor e renúncia encontra-se pautado, por exemplo, na relação de amor entre os companheiros e companheiras, entre os cônjuges, entre filhos e pais, netos e avós, entre amigos? Qual seria então a perspectiva para tanto? E a noite de hoje iremos refletir juntos em torno de um capítulo de uma obra muito conhecida àqueles afeiçoados à leitura da literatura espírita. Nos referimos à obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia do querido Chico Xavier. Então aqui nós pedimos a licença e a permissão a todos e a todas para que possamos ter um fio conector do nosso raciocínio em a noite de hoje. Então iremos fazer alguns instantes leitura desse texto. Nos permitam. Humberto de Campos então inicia o seu texto dizendo: o manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Simão Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Então observemos que, primeiro de costume, Jesus, sempre que estava naquela região, pousava na casa de Simão. E foi uma noite rica, diz Humberto de Campos. Mas Jesus percebera que Simão encontrava-se inquieto com sua alma. E Jesus então permitiu que Simão fizesse a questão. E Simão então diz, depois de inquirido por Jesus em sua bondade: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Primeira manifestação, Simão quer dizer, o momento dos ditos milagres, aos quais, inclusive, Allan Kardec, na sua obra Gênese, irá nos explicar de maneira, na perspectiva espírita, como se dá, por exemplo, a transformação da água em vinho, a energia psíquica, a capacidade do mestre de transformar, que não era milagre, mas e que todos nós possuímos. Mas nesse instante não vem ao caso. Mas Simão questiona, neste caso, como é que esses ensinamentos, como é que nós devemos interpretar essa primeira manifestação? E Simão prossegue dizendo: não se tratava de uma festa mundana? Primeira questão. O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Segunda e terceira questão. Então observemos que Simão Pedro, nesse instante, preocupava-se com a embriaguez, com a gula, e chamou a festa de mundana. Veja que Simão, nesse momento, ele foi bastante humano, como dissemos no início do nosso diálogo. Por isso ele representa as nossas sombras. Há uma projeção de um preconceito por parte de Simão. Entretanto, Jesus, como exímio psicólogo de nossas almas, claro, ele percebeu que Simão não estava preocupado apenas com a embriaguez, com a gula, ou tratar aquela festa de festa mundana. Claro que existia algo por trás daquelas questões muito mais profunda, e que Simão talvez não se dera conta. Jesus, percebendo, permitiu a fazer uma outra questão, devolver para Simão em torno das suas
dúvidas. Então Jesus disse: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Observemos. Enquanto Simão questiona sobre a festa mundana, a embriaguez e a gula, Jesus lhe devolve: Você já parou para pensar, Simão, a alegria de servir a um amigo? E Simão, naquele instante, calou-se. E calou-se profundamente. Jesus, então, percebendo o silêncio de Simão, continuou dizendo: Simão, as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. Então, aquele momento, transformar água em vinho, Jesus utilizou-se como um símbolo de união aqui na terra. Mas que tipo de símbolo? Jesus então diz: o vinho ali foi o bem, o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Então, proclamar e nesse momento para Jesus, que seria o caso de fazer com que estabelecer o reino de Deus aqui na terra, é alegria. Então o vinho representava isto na cultura judaica, na cultura hebraica. Jesus prossegue e diz: estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Olha que coisa! Primeiro Jesus então questiona: acaso você sabe a alegria? Já parou para pensar de servir um amigo? Segundo, Jesus disse que esse momento estabelecido da transformação da água em vinho é uma simbologia para que se pudesse fazer o selo, para que se demarcasse o momento da implantação do reino de Deus aqui na terra. Mas Jesus então prossegue e vai dizer: os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Aqui nós vamos fazer uma referência de uma curiosidade. Existe uma obra chamada Dor Suprema, pelo espírito Vitor Hugo, onde há um capítulo nessa obra de Dona Ivone, em que o espírito Vitor Hugo vai dizer que Simão Pedro era um amigo de Jesus desde a época em que Jesus ainda não havia tornado-se o Cristo, não havia mudado de patamar evolutivo. Mas veja que Jesus, em todo o seu processo de existência aqui na Terra, na encarnação, ele não revela isso para Simão. Claro, porque nós não devemos revelar para o outro essas questões, porque perde-se então, no caso, o processo de naturalidade, de conquista no processo reencarnatório. Mas Jesus disse: Simão, os laços misteriosos que nos conduzem a Deus são os afetos da alma. Nós não temos noção das pessoas que reaparecem, que reencontramos em nossos caminhos. Sejam as pessoas às quais nós temos uma ojeriza, uma repulsa. Fulano abriu a boca, não gostei do que ele disse. Não gostei do tom de voz. Não fui com a cara dele. Alguns chegam a dizer o absurdo, por exemplo: o meu guia não bateu com o guia de fulano. Então não é guia, é cego. O meu anjo da guarda não foi com o anjo da guarda de fulano. Então não é anjo, é obsessor. Percebe? Então essa ojeriza, essa repulsa natural que muitas vezes nós atribuímos ao outro por uma questão de uma relação espiritual, de um guia, etc e tal, na verdade é nossa. É um inconsciente profundo falando naquele instante. Mas também, de igual maneira, por exemplo, existem almas que a gente reencontra e diz: você mora onde? Você estudou aonde? Você trabalha onde? Eu lhe conheço, eu sinto. E não precisa acreditar em reencarnação. É curioso isso, porque nós estabelecemos com essa pessoa uma confiança, um carinho, e até contamos coisas que não contaríamos para outras pessoas, que às vezes são figuras da nossa família biológica. Curioso isso. São esses laços misteriosos aos quais Jesus se referia. Prossegue Jesus dizendo: saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração, diz Jesus a Simão, uma sala iluminada onde eles, os nossos amigos, se sintam tranquilos e ditosos. Então,
estar com os nossos amigos, amigos de longas datas ou amigos que reencontramos e a gente não entende porque sente uma alegria, uma afeição, uma amizade profunda, esses laços misteriosos, enquanto estivermos ao lado deles. Então Jesus disse que possamos iluminar esse momento, aproveitar esse momento. Disse Jesus ainda: tenhamos sempre alegrias novas que reconfortem. Nunca, disse Jesus, contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares, com a sombra dos pesares, das queixas. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhe as satisfações íntimas. Olha que coisa! Então, quando Simão questiona a transformação da água em vinho, por ser uma festa mundana, por facilitar a embriaguez ou a gula, Jesus lhe pergunta: acaso já parou para refletir sobre a alegria de servir um amigo? E aí Jesus depois explica para a gente, né? O que seria aquele momento da transformação da água em vinho. Veja, as bodas é um símbolo da união dele conosco aqui na terra. Portanto, o vinho representaria a alegria, a amizade. E aí Jesus prossegue: contudo, Simão, manifestando a estranheza, aquelas advertências. Aliás, desculpe, aqui é Humberto de Campos. Disse: contudo, Simão, manifestando a estranheza que aquelas advertências que Jesus fizera lhe causavam, interpelou ainda o mestre. Eis aí o motivo pelo qual, real e verdadeiro, que Simão perguntou. Não foi embriaguez, não foi a gula, não foi a festa mundana. Veja, na verdade, o que Simão queria questionar a Jesus, o que estava inquietando o coração de Simão. E como devemos, perguntou Simão a Jesus, proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Então, na verdade, Simão estava magoado. Como se diz na gíria popular hoje aqui na Bahia, Simão tinha pegado ar. Em verdade, Simão estava muito mais inquieto, muito mais angustiado pela ingratidão que ele sofrera de um ou outro amigo, provavelmente do colégio apostolar, deles, entre eles. Então, Simão pergunta: como é que nós devemos, Senhor, no caso, proceder quando os amigos não nos entendam, ó, não nos entendam, quando eles nos retribuam com ingratidão? Eis aí a verdadeira inquietude, a verdadeira questão, a verdadeira dúvida de Simão. Vejamos, meus amigos, meus irmãos e irmãs, que estão a nos dando a honra a nos ouvir nesse momento, que é a ideia do amor e renúncia, onde vai se encontrar. Então Jesus vai dizer o seguinte: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Eis aí a primeira reflexão para todos nós. Muitas vezes, amigos, familiares queridos, filhos, esposa, marido, sogro, sogra, genro, nora, às vezes nós fazemos coisas, ações, praticamos benefício para essas pessoas e depois nós achamos: Gleidson foi ingrato, olha, Cláudia foi ingrato, Sérvulo foi ingrato comigo, Flávio foi ingrato comigo, eu servi, ajudei no momento que ele mais precisava. Hoje, aí tem um ditado popular assim: não me dá uma telefonema. Às vezes os pais, né? Eu tirei da minha própria boca para dar, lhe formei, fiz isso, fiz aquilo. Você é ingrato, nem procura saber o que eu preciso, o que estou necessitando, não dá uma palavra. Veja que coisa. É bem típico, né? Característico da nossa imperfeição. Por isso Jesus vai dizer: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera a recompensa. E aí prossegue Jesus. Aí vem a nossa questão da noite de hoje. A renúncia é o seu ponto de apoio, como um ato de dar é a essência de sua vida. Então, quando nós fazemos algo pela outra pessoa, seja o bem ou pelo mal, e isso é importante, nós nunca fazemos o mal para ninguém. Nós nunca fazemos o bem também para ninguém. Todo mal e todo bem que eu faço ao outro é a mim mesmo que eu faço. É a lei natural. Por isso que Jesus vai dizer assim: o amor verdadeiro e sincero nunca espera a recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio. No amor, quando servimos ao outro, renúncia é o ponto de apoio. Como o ato de dar, de doar-se,
ou fazer coisas pelas pessoas, ou dar questões materiais, emocionais, apoio, seja lá o que for, é a essência da nossa vida. Há pouco tempo ouvimos que viralizou um fragmento de uma palestra de Divaldo, nessas palestras online que estão acontecendo, como esta aqui agora, onde o Divaldo diz que todos nós, brancos e negros, gordos e magros, héteros e homos, ricos e pobres, não importa, no momento em que nós estamos encarnando, chegando aqui na Terra, ainda ali, no momento do parto, Divaldo disse que ouvimos, você nasceu para servir, independente da nossa religião. Se seremos de uma religião, de uma cultura judaica cristã, budista, se seremos candomblecistas, ateus e ateias. Mas diz Divaldo que os bons amigos espirituais dizem, todos nós ouvimos, você nasceu para servir. Lembram de uma passagem evangélica que o Cristo diz assim, que o Filho do Homem não nasceu para ser servido, e sim para servir. Vejamos o que prossegue Jesus. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. Então, primeira coisa, né? O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa, reconhecimento, gratidão. Segunda coisa, a renúncia é o ponto de apoio. E o ato de dar é a essência da nossa vida. Nascemos para servir. E aí Jesus diz, a capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. Quando nós nos afeiçoamos, quando nós nos doamos, eis aí o tesouro, eis aí a grande recompensa. A compreensão de um amigo de Jesus deve ser para nós a maior recompensa. Porém, Jesus disse, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles que amamos, devemos lembrar-nos que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Então, quando nós fazemos ou fizermos algo por alguém, seja um filho, um marido, uma esposa, um sogro, uma sogra, um genro, uma nora, um amigo, um chefe, um subalterno, e se esse não reconhecer, ainda, olha o que Jesus chama a atenção, nós devemos lembrar que Deus que nos conhece profundamente, claro, Ele tem compreensão sobre os nossos propósitos, porque Ele sabe de fato qual é a nossa intenção quando fazemos pelo outro, se servimos verdadeiramente ou se queremos ser reconhecidos. Se queremos ser reconhecidos, disse Jesus, então já perdemos tudo, porque o maior reconhecimento vem de Deus. Por isso que todo mal ou todo bem que eu faço ao outro, não é o outro que eu faço, é a mim mesmo. E aí Jesus prossegue, ainda que todos os nossos amigos do mundo, se convertam um dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Pensaram o que Jesus falou para Pedro? Mesmo que todos os nossos amigos do mundo, todos, se convertessem em nossos inimigos, mesmo que esses amigos, mais do que inimigos, se convertessem em nossos algozes, nos prejudicassem, jamais eles retirariam do nosso íntimo essa satisfação, essa alegria de termos servidos, se servirmos verdadeiramente com amor. Compreendem, meus irmãos, esses ensinamentos do Cristo? E, em um olhar absorto na paisagem crepuscular, diz Humberto de Campos, onde vibrações mais sutis, harmonia, Jesus então ponderou profeticamente. E aqui vale uma reflexão. É preciso compreender que quando Jesus disse isso para Pedro, Jesus já sabia, por exemplo, na sua visão espiritual profunda, que muito provavelmente Pedro, por exemplo, iria negá-lo, não apenas uma vez, 2, 3 vezes. Sabia que, por exemplo, um outro discípulo amado, Judas, iria traí-lo. Sabia que todos iam abandoná-lo. Apenas, inclusive, dentre eles, o mais jovem de todos, que contava com 17 anos, João, junto com as Marias, que iriam ficar com ele até o fim, até o momento delicado. Então, profeticamente, naquele instante, olha o que Jesus vai dizer. O vinho de Caná, disse Jesus a Simão Pedro, poderá transformar-se um dia no vinagre da amargura. Contudo, disse Jesus,
sentirei, mesmo assim, alegria em sorvê-lo. Veja, assim como ele disse que esse vinho deveria ser o símbolo da nossa união, no caso de Jesus conosco aqui na terra, portanto, o símbolo da alegria, sabia que esse vinho poderia se transformar um dia em vinagre da amargura. Mas mesmo assim, Jesus disse: sentirei alegria em sorvê-lo, esse vinagre, né? Por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Lembra o que eu falei há pouco da curiosidade do livro de Vitor Hugo? Dor, não é dom, dom supremo é Paulo Coelho, outra história, dor supremo, onde Vitor Hugo revela que Simão Pedro e Jesus, em orbe anterior, há centenas de anos atrás, e provavelmente milhares de anos, eles já eram amigos. Por isso Jesus tinha uma identidade, identificação maior com Pedro do que com os outros. Mas Jesus nunca revelará para Pedro isso por quê? Porque não poderia estragar as experiências reencarnatórias que Pedro veio aqui sorver. No caso, um espírito para lá de mediano, acima em termos evolutivos, mas precisava, por exemplo, aprender a humildade. Nascer como em um planeta onde não tinha WhatsApp, onde não tinha internet, não tinha energia elétrica ainda descoberta. Nascer em um planeta onde ele seria, veja, um servo muito simples, um pescador, para transformar-se em um pescador de almas. Então, nesse instante, Jesus disse assim: mesmo que esse vinho se transforme em vinagre, jamais isso não vai retirar de mim a alegria de sorver. Porque na minha dedicação, no caso de Jesus, ele veio buscar a nós, e no caso aqueles mais próximos dele, ao amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, nesse instante, diante da argumentação consoladora de Jesus, e amiga naturalmente, dissipava as suas derradeiras dúvidas, que, como nós vimos aqui até então, o capítulo é mais extenso. Não era a dúvida, por exemplo, da sua argumentação inicial, da festa mundana, da gula ou da bebedeira. Mas a angústia de Simão encontrava-se no não reconhecimento dos seus amigos, na ingratidão dos seus amigos. Então dissipava as suas verdadeiras dúvidas enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto do leque imenso das sombras. Então, meus amigos e meus irmãos, aqui nosso início de reflexão é esse. Jesus é o símbolo, por isso que para todos nós, conforme o livro dos Espíritos, Jesus é nosso modelo e guia. Modelo e guia porque Jesus serviu, ele veio para servir e não ser servido. Mesmo sabendo, como dissemos há pouco, né, profeticamente, Jesus já sabia que ia ser traído, que ia ser negado, que ia ser abandonado. Veja, naquela noite, naquele dia em que Jesus entrava triunfalmente no jumentinho, lá naquela cidadezinha, as pessoas mal sabiam, Jesus já sabia do que iria acontecer. Logo depois da sua vida pública, ele ia ser preso, ia ser julgado, ia ser condenado, ia para uma morte terrível como um ladrão, como um grande pecador, né? Ia carregar uma cana apodrecida, ia colocar a coroa de espinhos, o manto da humilhação, mas Jesus em nenhum momento se defendeu. Em nenhum momento ele acusou alguém. Ele acusou os seus amigos, acusou Judas, acusou Pedro. Aqui vai uma outra curiosidade também muito interessante. Lembramos todos nós que Jesus, quando ele desencarna, ele fica 3 dias desaparecido, e as pessoas, a literatura não narra muito a respeito do que aconteceu nesses 3 dias. No entanto, o espírito Maria Dolores, por Chico Xavier, vai narrar uma coisa muito curiosa. Vai dizer que desse momento em que Jesus ficou até ele aparecer para todos os outros, Jesus desceu aos umbrais da vida em busca, sabe de quem, meus amigos? De Judas, aquele que o traiu. E foi lá, respeitosamente, com a sua luminosidade, recolher Judas. Vai nos narrar isso também o nosso querido Raul Teixeira, junto com Divaldo Franco, nessa narrativa em que Jesus vai proporcionar a Judas uma encarnação gloriosa onde ele possa se auto-perdoar, e porque ele sentiu aquele que traiu o amor, né? E aí, conforme o próprio Raul Teixeira e o próprio Divaldo, e a gente vai ver isso com o Leon Denis,
Judas vai ter uma encarnação gloriosa como aquela francesa muito conhecida, Joana d'Arc. E que importância tem isso para o cristianismo e para nós espíritas? É que Joana d'Arc vai auxiliar para que a França não fique sob o jugo da Inglaterra. Porque a França precisava estar liberta, porque no futuro distante ela iria acolher o Consolador prometido, ao qual Jesus a todos nós prometera. Então, amor e renúncia é isso. Jesus veio à Terra, veja, por muito amor e nos amar. Agora há pouco tempo foi lançada uma outra obra, que é a obra do Espírito Filomeno de Miranda, falando sobre a regeneração e esse momento da pandemia, e viralizou nas redes uma parte da psicografia do Espírito Ismael, que encontra-se nessa obra, e nesse momento Ismael vai narrar para a gente, inclusive, o quanto a pandemia é importante para todos nós. No entanto, vai dizer que nós poderíamos ter passado por uma grande guerra, ou a terceira grande guerra mundial, mas que Jesus aproximou-se e veio até a terra, e que o amor de Jesus fez com que a guerra não ocorresse. No entanto, para que nós pudéssemos passar pela essa grande noite escura e o processo evolutivo desse, foi necessária a pandemia, que ela não vai parar por agora. Então, ceifando muitas vidas, e nesse momento, a divindade permite, então, com a imperfeição dos governantes, dos líderes políticos e de algumas pessoas, para que tudo isso, esse mal que está acontecendo. E aí vem aquela expressão, o escândalo é necessário, mas ai daquele por onde o escândalo venha. Oremos, portanto, pelos políticos, pelos líderes, por aqueles que estão equivocados nesse momento. Mas voltemos a Jesus nesse instante. Então Jesus, ele, amor e renúncia, ele renuncia ao mundo espiritual celeste, ele que espírito puro já se encontrava, para poder vir até a terra e nos ofertar o amor. Então o Espírito Ismael, que é o mentor espiritual dessa terra brasileira, vai narrar que Jesus se aproxima da terra e que seu amor fez com que não ocorresse a guerra. Para quem não comprou a obra ainda, está à venda, vale a pena a compra. Mas retornemos aqui agora às nossas reflexões. Alguém pode dizer então, está pensando, mas é muito difícil amar e renunciar como Jesus, de fato, né? Veja, dissemos há pouco que aqui Humberto de Campos, durante o capítulo, ele vai dizer que Jesus nunca acusou ninguém. Nunca, jamais. Então, ele renunciou a si mesmo e por amor, como ele mesmo disse, por mais que o vinho no futuro, e era profético essa sua reflexão com Pedro, transformasse, né, no vinagre amargo, jamais tiraria dele a alegria de ter se doado para aqueles que ele veio buscar por amor e pelo amor ao encontro de Deus, do Todo-Poderoso. Até o instante final, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, por amor e com amor, Jesus renunciou. Entre nós, como cabe isso? Aqui agora nos vem a reflexão, uma obra de uma médica muito conhecida, já divulgada no meio espírita, a doutora Elizabeth Kübler-Ross. Doutora Elizabeth, em uma de suas obras, chamada O Sentido da Vida, é uma obra que ela vai tratar de temas com seus pacientes que se encontram em estado terminal, e que tem temas como amor, como gratidão, vários temas, e que ela fez assim uma reflexão em torno desses seus pacientes. E há um capítulo muito curioso que ela vai narrar de um garoto que agora é chamado de Richard. Encontrava Richard agora com cerca de 13 anos de idade. Richard era um garotinho que tinha um irmão um pouco mais velho, já chegando à fase da adolescência aos 17 para 18 anos, portanto na fase adulta, enquanto o Richard estava ali saindo da pré-adolescência para a adolescência. Mas uma coisa curiosa, o seu irmão mais velho nasce com saúde, tranquilo, e Richard nasce com a doença muito cruel, e ele desenvolve então células cancerígenas, um paciente oncológico. E a doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela fica famosa no meio médico justamente por tratar
da morte de uma maneira muito curiosa. Ela ensina aos seus pacientes e à família dos pacientes a aceitarem a morte. E ela desenvolve uma teoria onde ela vai dizer que quando muitos de nós passamos por momentos delicados como esse, nós negamos, nós barganhamos, até entrarmos em aceitação. Então ela propõe, por exemplo, que quando nós temos algum familiar, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, que se encontra em estado terminal, como comumente nós costumamos a dizer, que de preferência esse nosso ente querido pudesse vir a fazer esse desenlace, esse desaparecimento, vir a óbito, desencarnar, como nós falamos na linguagem espírita cristã, em casa. Alguém pode dizer, mas nossa, não, eu prefiro que desencarne lá. Eu prefiro ficar com a imagem da alegria de papai, de mamãe, de fulano, de Beltrano. Mas vamos fazer uma pequena reflexão. Se você tivesse em um estado terminal, se você tivesse com a doença grave, e a maioria de nós hoje já ouvimos falar na UTI, já tivemos, quem sabe, um amigo, um parente em uma UTI. Nós sabemos que a UTI, por exemplo, esta unidade de tratamento intensivo, funciona 24 horas. Mas o paciente, por exemplo, em um leito de UTI, ele fica permanentemente nu, apenas com um lençol. Por quê? Porque ele pode precisar de uma intervenção a qualquer instante. E ele fica monitorado, existe toda uma equipe ali 24 horas, técnico de enfermagem, enfermeiro, o médico propriamente dito, monitorado, etc e tal. Imaginemos então que você estivesse na UTI e você estivesse para partir. Nós fazemos o seguinte questionamento: você preferia partir ali no leito frio de uma UTI sozinho, ou você preferia partir dando o último adeus a um pai, a uma mãe, a um filho, a alguém muito amado? Qual que seria o melhor? Eu particularmente prefiro dizer que eu gostaria de me despedir, né? Eu me lembro aqui agora, eu vou fazer uma pausa nessa história de Richard, quando o meu pai estava numa UTI. Eu estava no meu trabalho profissional e quando de repente um colega disse assim: você está um pouco reflexivo, o que está acontecendo? Eu disse: eu estou pensando em meu pai. Ele encontra-se na unidade de terapia intensiva, dos 2 pulmões, apenas um pulmão funciona a 25%. Ela fez: por que você não volta? Eu digo: eu já visitei ele hoje, eu tenho que trabalhar. E ela intuitivamente me inspirou a voltar. E ela falou com a minha chefia. E a minha chefia me chamou e fez: volte ao hospital, vá ver seu pai. Eu disse: mas o trabalho? Não, está liberado. E eu voltei. Quando eu cheguei lá na unidade de tratamento intensivo, onde meu pai estava hospitalizado, então era um horário que já não era um horário de visita, e naquele instante, então, eu busquei o médico responsável, e diante da situação do meu genitor, que encontrava-se de fato já em estado terminal, ele permitiu que eu entrasse. Meu pai estava consciente ainda. E quando entrei, ele me olhou muito debilitado e disse: pai, eu tenho um hábito interiorano, bença pai. Deus lhe abençoe. Com muita dificuldade respiratória, me aproximei dele e disse: está se sentindo como, meu velho? E ele então demonstrou que estava muito mal. E eu cheguei naquele instante, por uma intuição maior, disse: o senhor sabe o que está acontecendo, não sabe? Ele balançou a cabeça. Disse: viu alguém aqui? Ele fez: mamãe, minha avó, que havia desencarnado há muito tempo. Eu digo: o senhor sabe que o senhor está prestes a fazer a sua passagem. Nesse momento, eu gostaria de lhe fazer um pedido. Posso? Ele meio a cabeça. Disse: meu pai, eu queria lhe pedir desculpas, perdão, por qualquer coisa que eu tenha cometido com o senhor. O senhor me perdoa? E ele balançou a cabeça. Ele me chamou, me aproximei porque ele estava com dificuldade. E ele disse: eu também quero lhe pedir desculpas. Eu disse: não, meu pai, o senhor não precisa me pedir desculpas. O senhor foi o melhor pai que eu pude ter. O senhor deu o seu melhor. Aí eu perguntei: posso lhe dar um beijo, meu pai? Ele: sim. E eu beijei meu pai. E eu cheirei meu pai. Eu disse: pai, me perdoe. Quando isso aconteceu, o senhor vai sentir um medo natural. É aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, por exemplo, que naquele instante, nós temos o instinto de conservação. Então, o senhor vai sentir um medo natural, porque não é a primeira vez que o senhor desencarna, nenhum de nós é a primeira vez. Então, ore,
Chame por Jesus, pelos bons amigos espirituais naquele momento. Veja a oração que mais lhe apetece, que o Senhor mais se identifica. O Senhor compreendeu? Ele sim. Então nós dialogamos. Então, por inspiração de uma colega de trabalho, minha chefia que me libera, eu tive a oportunidade de despedir meu pai. E naquele momento, então, eu tive que sair, porque eu tinha um irmão fora que também queria vê-lo. Eu beijei, agradeci e saí. E aí eu disse para meu irmão, preciso voltar para o trabalho, porque me liberaram. Quando eu estou voltando para o trabalho, meu irmão me liga, volte. Diz o que aconteceu. Ele fez, papai desencarnou. E eu voltei. Então, esse parêntese para que a gente possa perceber que existe toda uma programação divina, uma necessidade. Mas voltemos a Richard. Richard, então, e sua família foi preparado por doutora Elizabeth e para que pudesse ter essa consciência. Então, existe uma coisa chamada que todos nós já ouvimos falar e temos uma mínima noção que chama-se eutanásia. A doutrina espírita, claro, ela é contra a eutanásia. Mas existe um termo técnico chamado que é a distanásia. A distanásia é quando o paciente se encontra no estado avançado e que não adianta nós fazermos investimentos maiores, porque aquele paciente irá partir. No entanto, a gente faz uma intervenção naquele paciente, dando uma qualidade de vida, minimizando as suas dores, se ele está com muita dor, uma morfina, respeitando o seu momento, etc, etc e tal. Richard, como era um paciente em estado terminal, como eu falei, oncológico, ele percebeu que, por exemplo, ali aos 13 anos, que a quimioterapia e os medicamentos não estavam mais fazendo efeito, porque ele ficava sempre indo ao hospital e voltando. Aliás, a maior parte de sua vida foi no hospital. Seus pais gastaram, investiram muito tempo e economicamente no hospital. E naquele momento, então, Richard virou para sua mãe e disse, mamãe, eu gostaria de fazer um pedido. E ela disse, pois não, meu filho, eu quero ir para casa. Ela disse, mas meu filho, você está debilitado. Mamãe, eu sinto que os medicamentos não fazem mais efeito. Eu gostaria de ir para casa, mamãe. Mas Richard, meu filho, mamãe, o que a doutora Elizabeth nos ensinou? E a mãe ficou desesperada, porque apesar dos ensinamentos da doutora Elizabeth, ela queria que o filho vivesse. É natural. Então ela foi no hospital procurar saber se a doutora Elizabeth se encontrava-se no hospital naquele dia. Encontrava-se. Ela conversou e a doutora então resolveu até o leito conversar com o garoto. E disse, filho, o que está acontecendo? Então ele narrou. Doutora, eu me encontro me sentindo debilitado, eu sinto que o medicamento não faz mais efeito, eu quero ir para casa. Mas por quê? Porque eu quero, vamos usar a linguagem nossa espírita, desencarnar em casa. E a doutora então disse, é justo, mãe, mas doutora... E aí a doutora disse, olha, vocês há muito tempo estão sobre a nossa tutela e a nossa crença é essa, e explicou. E ela conseguiu então sensibilizar aquela mãe, que chamou o pai, dialogaram. Então o garoto iria voltar para casa. Mas aí Richard disse, doutora, eu gostaria de fazer um pedido para a senhora. Ela fez, pois não, Richard, eu volto para casa, mas eu gostaria que a senhora fosse conosco até em casa. Mas por quê? Só lhe digo lá. Ela fez então, me dê um tempo, que é o tempo que eu estou providenciando a sua alta, e eu preciso ver alguns pacientes, deixar todos encaminhados e a gente pode ir. Ok, combinado. E assim foi feito. A doutora foi, fez seus afazeres, organizou, deu a alta, a Richard foi, os pais, até o momento. E como a família de Richard era uma família que tinha posses, então iria ser montado uma espécie de mini UTI em casa, e eles então foram à tua residência. Richard morava em um bairro tipicamente norte-americano, estadunidense, aqueles bairros que a gente costuma, para quem nunca foi aos Estados Unidos, tipicamente residencial, de casas sem muros, etc e tal. Então foram até a residência, e a doutora Elizabeth foi no carro dela. Quando chegou na porta, então, Richard soltou, a doutora Elizabeth soltou, os pais soltaram, toda a organização e estrutura para a casa dele de saúde foi feita, mas na porta de casa, a doutora disse, pois não, Richard, eu vim até a sua residência, o que você quer? Quer que eu entre? Ela fez, não, doutora, só um momento, antes de entrar. Papai, eu gostaria de dar uma volta de bicicleta. O pai se assustou, porque o filho estava debilitado. Então disse, mas meu filho, você está muito debilitado. Ele olhou para a médica e disse, doutora, o médico olhou para o pai, e aquele olhar lancinante disse, o pai, só um momento. Ele foi até a garagem, pegou a bicicleta do garoto, limpou rapidamente e trouxe.
e começou a colocar rodinhas na bicicleta. E naquele momento, então, Richard disse: papai, o que você está fazendo? Meu filho colocando. Mas eu sei andar de bicicleta, papai. Mas é para que você possa andar com mais. Papai, eu não quero rodinhas. Mas filho, doutora, a médica olhou para o pai e o pai não colocou as rodinhas. Aí quando ele montou na bicicleta, aí o pai queria levar, fez: não, papai, eu quero sozinho. Doutora, naquele momento o Richard então deu uma volta. Ali mesmo, uma volta curta. E os pais ficaram muito preocupados. A médica disse: façamos a vontade dele. Nós não sabemos o que pode acontecer. E ele então deu a volta de bicicleta quando voltou, muito cansado, debilitado. Disse: doutor, agora a senhora pode ir. Não entendi, Richard. É porque se a senhora não viesse, meus pais não iam deixar andar de bicicleta. Ela sorriu e disse: então tá. Minha missão foi cumprida, eu vou embora. Então estou à disposição, qualquer coisa pode me ligar. E ela se despediu e foi. E Richard ficou com seus pais, muito cansado, adentrou em casa. Então ele disse: papai, o senhor poderia limpar a bicicleta e levar para o meu quarto? Sim. E aí Richard perguntou: mamãe, que de o meu irmão? Aí ele fez: seu irmão está chegando da escola daqui a pouco. Ele fez: mamãe, eu quero tomar um banho, a senhora me ajuda? Papai, quando meu irmão chegar, o senhor pede para ele ir no meu quarto? Peço, filho. É o quê? Eu quero conversar com ele. E assim foi feito. Ele foi, tomou um banho, ficou no seu quarto, a bicicleta no quarto, e ficou lá. Quando o seu irmão chegou, os pais avisaram, ele entrou: e aí, Richard, tudo bem? E aqui me permitam a narrativa num baianês mais próximo de todos nós. E aí, velho? Beleza? Quer falar comigo? Qual foi? Ele fez: fecha a porta. A mãe queria ficar, quero conversar com ele sozinho. Ele fechou a porta, senta aqui um pouco na cama. E Richard então virou para o seu irmão. Então disse para o seu irmão: Robert, eu quero lhe pedir desculpas. Ele fez: qual é, velho? Desculpas de quê? Não tenho nada para lhe desculpar. Mas eu preciso que você me perdoe. Mas perdoar você de quê? Perdoar que durante todo esse tempo, papai e mamãe dedicaram a vida muito mais à minha pessoa e esqueceram de você. Robert, naquele momento, travou, engoliu, disse: não, meu irmão, em absoluto, você precisava mais do que eu. Tá tudo bem, eu compreendo, papai e mamãe, eles fizeram o que deveria ser feito. Ele fez: não. Mas eles poderiam aprender a dividir mais o tempo. E eu senti como tivesse roubado papai e mamãe de você. Então eu preciso que você me perdoe. Não, rapaz, eu não tenho nada que lhe perdoar. Mas eu preciso que você me perdoe. Você me perdoa, meu irmão. Mas, rapaz, eu preciso do seu perdão. Tá bom. Se isso é importante para você, eu lhe perdoo, meu irmão. Ele fez: me dê um abraço. Eles se abraçaram. Então Richard disse: eu não esqueci. Amanhã é seu aniversário. Ele fez: memória boa, é verdade. Ele fez: tá vendo a minha bicicleta? Ele fez: sim. Eu gostaria de dar você de presente. Mas, rapaz, você tá maluco? A bicicleta é sua. Ele fez: mas eu quero lhe dar de presente. Mas por que? Ele fez: porque a bicicleta representa para mim liberdade. A bicicleta representa para mim vida, alegria. E como você me perdoou, eu queria que você recebesse essa bicicleta como um presente. Mas, rapaz, ele fez: amanhã eu posso não estar aqui. O irmão ficou muito sensibilizado naquele momento. Fez: não diga isso. Ele fez: eu preciso que você saiba que é possível que isso aconteça. Então aceite. Agora que você me perdoou, aceite a minha bicicleta de presente. E ele disse: tá, eu aceito. Leve, coloque em seu quarto. E ele então disse: tá bom. Agora eu gostaria que você se retirasse, pedisse à mamãe que me deixasse a sós, que eu preciso descansar. Eu estou muito cansado, muito debilitado. Diga à mamãe que, por favor, respeite esse momento. Tá certo. Ele saiu com a bicicleta. E a mãe perguntou a Robert: Robert, o que seu irmão queria? Ele fez: não sabe como é Richard? E aí Robert começou a contar e a mãe disse: seu irmão, que figura. Mas filho, você não tem nada com... E eles começaram a dialogar. E passou um tempo de 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Mas mãe, como diríamos aqui, é mãe. E ela resolveu então entrar para saber se o filho tinha adormecido, se precisava de alguma coisa. E Robert disse: olha, ele pediu para descansar. Ela fez:
mas eu preciso ver como é que ele está. E Robert foi para o seu quarto. E a mãe entrou no quarto de Richard. Quando ela entrou, ela deparou-se então com Richard em desligamento. Havia desencarnado. Ela chorou, deu um grito. Robert se aproximou e eles naquele instante então choraram a dor da saudade. Meus amigos, meus irmãos, o nosso pequeno Richard deixa para nós algumas lições. Aquilo que dissemos há pouco. Ele reconhecer então quando ele pede perdão ao seu irmão, ele nos ensina que nessa vida é importante pedir perdão e não só ser perdoado. Quando ele doa a sua bicicleta, ele nos também demonstra que dessa vida nós não vamos levar nada e que precisamos nos desfazer de coisas antes que chegue esse momento. Ele nos ensina também a importância de não negar aquilo que vai acontecer quando ele solicita retornar para o seu lar. Então a morte, por exemplo, mesmo para nós espíritas, em que pese, por exemplo, encontrarmos em todas as obras do Pentateuco de Allan Kardec o tema morte, e iremos encontrar, por exemplo, em uma obra chamada O Céu e o Inferno, pouco conhecida da maioria de nós, por que o espírita não deve ter ou não tem medo da morte? Allan Kardec vai narrar, por exemplo, várias reflexões relacionadas ao Evangelho de Jesus e aquilo que os bons amigos espirituais nos trazem para que a gente possa refletir. Que possamos então compreender com Humberto de Campos em Amor e Renúncia, que o Cristo é o grande exemplo de amor e de renúncia. E que nessa história de Elizabeth Kübler-Ross, do nosso pequeno Richard, possamos também compreender que renunciar a si mesmo é importante. Não perder o foco. Muitas vezes podemos ter em nossa família situações como a de Richard também. Então, se tivermos filhos, marido, esposa, outros, que nós não possamos esquecê-los. Que renunciar, sobretudo, renunciar a si mesmo, sobretudo em um momento como esse. A implantação do reino de Deus necessita de renúncia de nossa parte. Por isso que Jesus disse, quem quiser me seguir, abandona teu pai e a tua mãe. E esse abandono, e nesse capítulo, inclusive, Simão Pedro irá questionar Jesus a respeito disso, se não a negação. E Jesus vai explicar para Simão que nesse momento, não. A convivência com os nossos pais, nesse momento, para que a gente possa caminhar e fazer o desligamento para a implantação do reino de Deus, não significa deixá-lo de amá-los, mas compreender que servir a Jesus, ser discípulo de Jesus, implantar o reino dos céus aqui na terra, significa renunciar a desejos outros, da carne, por exemplo. Significa, por exemplo, como Jesus, não acusar a ninguém. Significa, muitas vezes, ter que engolir calado, ter que, por exemplo, engolir uma boiada para não se engasgar como um mosquito, como uma forma a gente costuma dizer popularmente. Então, renunciar, sobretudo pela implantação do reino de Deus, significa perdoar, mesmo quando nós tenhamos razão. Amar, sem esperar retorno, sem esperar reconhecimento. Servir, mesmo que não nos sirvam. Então, amor e renúncia está dentro dessa relação. Quando nós pensarmos em sermos discípulos, discípulas do Mestre Jesus, precisamos compreender que estar aqui, na existência atual, é uma honra para todos nós, sobretudo nesse momento chamado da grande noite escura. Não é acaso que nós renascemos, não apenas para reeducar nossos sentimentos, reeducar nossos pensamentos, mas sobretudo estamos aqui na Terra para colaborarmos. Que nosso exemplo, que nosso esforço seja a renúncia do nosso dia a dia. Que nosso amor, sobretudo o amor próprio, o amor a Jesus, esteja acima de tudo. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. Gratidão pela oportunidade uma vez mais de juntos refletirmos a respeito de um tema tão sensível.
Até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração, paz e bem a todos nós. Um abraço.